Você tem um tempinho para Deus? Você tem um tempo para ouvir a palavra de Deus? Se perguntássemos a mesma coisa para a maioria das pessoas que passam pelas ruas da nossa cidade, muitas delas diriam: não tenho tempo agora, estou com pouco tempo, meu tempo é corrido, sou uma pessoa de negócio e tenho muita coisa a fazer e não tenho tempo agora. Quem sabe depois uma outra oportunidade. Bom, eu sou o Pastor Oliveira e você está no canal A Última Hora, onde nós publicamos aqui mensagens inspiradas pelo Espírito Santo a partir das Escrituras Sagradas para a nossa edificação espiritual. Meu propósito é despertar o máximo possível de almas para o reino de Deus antes que chegue o grande e tremendo dia do arrebatamento. E é exatamente esse o tema que eu quero falar hoje, é um tempo para Deus. Por que um tempo para Deus? Porque, na verdade, o tempo está acabando. O tempo da graça está acabando. E hoje eu quero falar sobre arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja, que é um tema muito pouco explorado pela maioria dos pregadores. Muitos pregadores preferem temas atuais, como, por exemplo, doutrina de prosperidade, mensagem de autoajuda e promessas daqui, promessas dali, e acabam enganando as pessoas e não falando a verdade para as pessoas. O que eu quero dizer para você é que, no momento, a qualquer momento, a igreja será arrebatada. Mas eu não quero falar somente pelas minhas palavras, eu quero falar pelo testemunho das Escrituras Sagradas. E convido você para Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, no capítulo 4, ao versículo 15 e 16, onde Paulo diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, a maioria das pessoas não entende o que é o arrebatamento. Até crente dentro da igreja não entende o que é o arrebatamento. E por que a necessidade de estarmos sempre pregando, sempre voltando no mesmo assunto? Porque todos os dias tem pessoas novas na igreja, há pessoas novas convertidas que ignoram textos das Sagradas Escrituras, como este aqui que acabei de ler, e acabam passando pela vida cristã somente como frequentador de culto e não como um verdadeiro servo de Deus que segue o Senhor, inspirado na santa doutrina da palavra. Eu quero ler também outro texto juntamente com você para a nossa meditação, porque através de toda a Escritura nós estamos vendo o testemunho da palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? Arrebatar significa tomar de surpresa, sobrenatural, quando Jesus virá a este mundo buscar a sua igreja. Então, ele vai tomar-nos num abrir e fechar de olho para levar para si, para a glória. E assim como diz o texto, deixa claro para nós que isto é um mistério e nem muita gente, não é muita gente que entende isso claramente. Bom, como vai ser isto? Então, Paulo, diz ainda assim, isso é um mistério. Olha, Paulo diz assim no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 51, Paulo diz assim: Eis que vos digo um mistério, né? Na verdade, nem todos dormiremos. Quando ele diz aqui, nem todos dormiremos, ele está dizendo, nem todos morreremos. Nem todos morreremos. Eis que vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, esse é o testemunho das Escrituras que fala sobre o arrebatamento da igreja. E por que perguntei se você tem um tempinho para ouvir? Por que perguntei se você tem um tempo para se dedicar a ouvir, a prestar atenção, a examinar nessa Escritura? Porque todos nós corremos o risco de sermos apanhados de surpresa naquele grande momento e sermos deixados para trás por falta de preparo, por não ter se preparado adequadamente, por não ter se dedicado adequadamente à oração, à comunhão, à prática do perdão, enfim, tantos outros compromissos que o cristão tem com as Escrituras para servir a Deus corretamente. Bom, por que é tão importante? Porque, meus amados, quem ficar para trás sofrerá os flagelos da grande tribulação, né? Sofrerá as pragas que estão escritas no Apocalipse, será flagelado de maneira dolorosa. E quando nós abrimos o Evangelho de São Mateus, né, no capítulo 24, no versículo 21, o Senhor Jesus está dizendo: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, são momentos de grande angústia, momento de grande dor, momento de grande sofrimento que a humanidade vai passar depois do arrebatamento. Nós já ouvimos falar sobre o controle mundial, nós já ouvimos falar sobre a nova ordem mundial. Nós estamos vendo todo dia a igreja sendo ameaçada, a igreja sendo assediada. A Bíblia é hoje o livro mais odiado da história da humanidade e Jesus disse: farão isso por causa do meu nome. Não é a nós que eles odeiam a Jesus. O inimigo de Deus, ele odeia a Jesus e ele não quer que ninguém se salve. Portanto, preste bem atenção nisso. Dedique sua vida à oração, dedique sua vida à leitura da Bíblia, dedique sua vida à meditação da palavra de Deus. Acabe com tititi, com disse-me-disse, deixe as coisas ruins para lá. Comece a santificar a sua vida e se preparar para o grande momento do arrebatamento da igreja. Somente uma coisa é necessária, e Jesus falou que nós temos que buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. Você acompanha a mídia, acompanha aí os pregadores que estão na mídia, alguns canais do YouTube que são muito bons, que têm trazido excelente novidade a respeito da nova ordem mundial, a respeito da forma como o mundo já está sendo organizado para o governo do anticristo. E este governo, com certeza, não inclui a igreja como ela é agora. Já se fala de editar a Bíblia, porque a Bíblia que nós temos em mão é um livro já considerado ultrapassado. Isso me faz lembrar as palavras de Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E tem também a palavra de Deus existe 3 chaves na Bíblia proibindo a mudança do texto sagrado. Está escrito nela em 3 lugares diferentes, proibindo a mudança do texto sagrado. E a maldição do Senhor recairá sobre esta geração perversa, sobre esta geração maligna que tem perseguido a palavra de Deus, que tem se levantado como inimigo de Deus para fazer parar a obra de Deus.
Mas Isaías diz: operando eu, quem impedirá? Por isso volta a pergunta do princípio, de quando abrimos esta mensagem, quando começamos a falar esta mensagem. Você tem um tempo para Deus? Você tem um tempo para Deus? Se perguntássemos para Moisés se ele teria um tempo para Deus, a resposta dele teria sido esta: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, amados e queridos irmãos, o meu propósito é que você desperte, meu propósito é que você acorde e que você desperte enquanto é tempo e lute conosco para despertar o número máximo possível de pessoas, de irmãos, de pessoas para ouvirem e para testemunhar das maravilhas de Deus. A salvação está agora, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que no dia em que aceitamos a fé. Levanta a cabeça, vamos lutar, vamos orar, vamos invocar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Como disse, o profeta disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você realmente desperte, esteja preparado para este grande dia. Porque num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, nós não precederemos os que dormem, os que já estão na sepultura. Eles que estão na sepultura vão levantar num corpo glorificado e simultaneamente, depois nossos corpos serão transformados em corpos de glória semelhante aos corpos dos anjos. E assim seremos levados ao encontro do Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. A coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo diz, ele então conclui o seu pensamento dizendo assim para os irmãos: portanto, meus irmãos, versículo 18, portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, uma mensagem de consolação, uma mensagem de esperança e uma mensagem de fé para os nossos corações. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe para que o número máximo de pessoas possa ouvir esta mensagem e possa se despertar do sono espiritual para viver a fé, a esperança, para amarem a vinda do Senhor. Vamos amar a vinda do Senhor. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.